Os números da pandemia, em meados de junho de 2022, voltam a subir, mostrando que ela ainda não acabou. Já são 2 anos atentos às notícias da pandemia de Covid-19, ouvindo toda a novidade, boa ou má, sobre o vírus. Nesse episódio, ouvimos uma das vozes mais relevantes dos últimos anos, que se tornou referência nacional sobre o assunto, a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, professora e pesquisadora da Fiocruz e colunista do Globo. Desde o início da pandemia, a doutora realizou mais de 200 de entrevistas, comentando na grande imprensa, com segurança, lucidez e empatia, os desafios e desdobramentos da pandemia, e dando informações em primeira mão o assunto. Em dezembro de 2021, ela reuniu seus artigos escritos para o Globo e lançou pela Bazar do Tempo o livro Um Tempo para Não Esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde. Nesse bate-papo, conversamos, claro, sobre a pandemia, de como se informar na era da fake news, de como separar o joio do trigo, mas também conhecemos um outro lado da doutora Margarete, o lado leitora. Nessa conversa, ela fala como se tornou uma leitora voraz, da sua biblioteca de mais de 6 mil títulos e de como a escritora sempre acompanhou e influenciou. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 221 do podcast do Publish News, do dia 20 de junho de 2022, gravado no dia 15 de maio. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini, Thales de Menezes e Karina Lourenço, e a edição é de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, doutora Margarete Dalcomo. Queria começar como foi antes da doutora Margarete, como que é a leitora Margarete. E obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer conversar com vocês. Realmente você fez uma pergunta boa, assim, muito bem formulada, né? Porque antes de eu ser a doutora Margarete ou a professora Margarete, eu já era uma leitora voraz, né? Já era a menina Margarete, né, Fábio, há muito tempo, né? Eu fui uma leitora muito voraz desde muito pequena. Eu sempre li muito, né? Desde Monteiro Lobato, obviamente, depois na adolescência, aqueles livros, Louise Ascot, Uma Mulherzinhas, e todas aquelas coisas, coleção Madrigal, né? Enfim, coleção Barça, tudo aquilo, né? Enfim, hoje em dia a gente chama essas pessoas assim, aqueles nerds, né? Na minha geração chamava outra coisa, né? Que eu nem posso dizer aqui, né? Mas era assim, né? Era Caxias, né? Como dizia a geração dos meus pais, né? Enfim, eu sempre li muito, eu sempre gostei de ler, eu sempre tive uma cabeça, de certa maneira, lúdica. Escrevia poema quando era adolescente, né? Tinha essas veleidades, assim, né? Lia, escrevia. Então, assim, escrever e ler sempre foi uma coisa. E depois eu venho da área de humanas, né? Eu fui ser médica numa consciência muito, como é que eu vou dizer, muito bem organizada, aos 17 anos e pouco, né? Mas até então eu vinha de uma formação de humanas, né? Eu dizia que eu ia ser diplomata, então meus pais me puseram desde muito pequena para estudar línguas, né? E eu nem fiz curso científico, que era o que era da minha geração, né? Não era segundo grau como é hoje, né? Então eu fiz curso clássico. Eu saí do segundo clássico para fazer cursinho para medicina, porque eu vi que eu não ia ser feliz naquele momento. O Brasil vivia sob a ditadura militar, um momento muito difícil de opressão, né? Eu tinha colegas e gente conhecida que estava sendo preso, enfim. Era um momento muito triste,
né, eu me vi muito, eu falei: "Como é que eu vou ser diplomata?", né, assim, eu realmente e eu sempre tive muito jeito, não era eu não era, como se diria assim, o Drummond, né, vai ser gosto na vida, né, eu não era muito gosto para cuidar de gente, sabe, eu sabia, eu tinha um jeitinho de cuidar, eu gostava muito de ficar com meus avós, que eram idosos, assim, eu realmente tinha um jeito. E aí eu achei que eu ia ser mais feliz e mais realizada. Meus pais ficaram muito perplexos, né, quando eu dei essa notícia, né, ficaram assim atônitos. E eu nunca me arrependi, eu nunca tive um minuto de hesitação. Eu fui fazer medicina, que é um curso muito pesado, né, difícil, mas eu nunca deixei de ler, né. Eu confesso que eu leio menos do que eu gostaria da leitura não médica, porque a gente, por força do que faz, tem que ler muita coisa, tem que escrever, tem que produzir academicamente, né. Então, muitas vezes, diante de um paper que acaba de sair publicado e um livro que acaba de ganhar um prêmio, eu fico naquela hesitação e acabo optando pelo paper por um dever de ofício, né. Mas, ler é muito prazeroso, sem dúvida. Doutora, você comentou que quando mais nova você até escrevia poemas e outros textos. Onde estão esses textos? Se perderam? Ah, O que aconteceu? olha, eu diria que eu cometia poemas, né, assim, porque realmente não tenho nenhuma pretensão, obviamente, né, mas é que eu gosto tanto de ler poesia, eu leio poesia antes de dormir, né, tem gente que reza, né, eu leio todo dia, então eu tô tá lá do meu lado agora a Sofia Breiner, que eu adoro, né, então eu leio, né, enfim, antes de dormir eu leio pelo menos uma poesia para, enfim, tem as fases, né, tem épocas que fica outro poeta, enfim, né, enfim, recentemente tive com Antônio Cícero, que é um amigo querido, aí eu volto, leio Antônio Cícero, né, enfim, assim. Então, mas eles estão guardados, eles estão aí em algum lugar nas minhas caixas guardadas em casa, estão por aí. Aproveitando mais uma curiosidade também, doutora, é que uma coisa que eu ouço muito de amigos e também, que principalmente que não trabalham na área do livro, é de como manter a leitura, né? Como manter esse hábito, né? Doutora tem, claro, claramente é muito mais ocupada que muitos de nós e conseguindo manter também uma leitura frequente. E fora também tem a leitura de médica, né, da profissão. E como que manter essa outra leitura por prazer também? Porque eu acho que é uma questão vital, sabe. Então, assim, Fábio, eu vou dizer umas coisas muito pessoais, né, assim, eu leio em qualquer lugar, né, e eu não tenho luxo nenhum na minha vida, assim, no sentido, né, mas eu tenho alguém que dirige o carro para mim, para eu poder ler dentro do carro, que inclusive é um hábito do ponto de vista médico muito ruim, né, porque você ler dentro do carro não é uma coisa boa para os olhos, né. Mas eu leio, eu reviso papers, eu leio, né, então meu carro tem livros, tem tomografias, tem tem exames, parece um escritório. Então, assim, mas eu gosto muito. Então, assim, sempre que eu posso eu leio um pouquinho. Se você me disser: "Olha, eu leio muito menos do que eu deveria ou do que eu gostaria", a verdade é essa, né, porque eu não consigo, né, eu não tenho tempo, eu tenho e nesse período dos últimos 2 anos, exigiu de todos nós, né, para nos mantermos atualizados, uma leitura do ponto de vista técnica muito frequente, pela avalanche de coisas que saíram, né. Se você jogar nos buscadores de referência hoje a expressão Covid-19, por exemplo, você vai encontrar mais de 200.000 publicações de todas as áreas, né? Desde saúde, senso estrito, biologia, imunologia, genética, até ciências humanas, antropologia, tudo, né? Uma coisa assim. Então, e manter-se atualizado com tudo isso para que nós, no meu caso, né, pudesse dar informação atualizada, muitas vezes, inclusive, más notícias, como eu fui portadora de muitas más notícias ao longo desses mais de 2 anos, mas exigia estar muito antenada e muito atualizada com a informação, né, porque a informação ela era, às vezes, complexa, nem sempre certeira, separar o joio do trigo, aquilo que tinha que ser passado à opinião pública, o que era confiável, desconstruir
tanta informação nociva, né, da qual a opinião pública foi emprenhada, né, e que era, por um lado, mentirosa, por outro lado, era sem validação científica alguma. Então, isso deu trabalho para desconstruir, né? Até mais do que para informar, porque quando eu vinha a público, venho, né, dizendo, olha, saiu um trabalho, por exemplo, hoje, né, se eu estivesse falando com vocês sobre o estado da arte hoje, né? Olha, hoje tem uma cepa, tem uma Omicron 2 que está circulando, ela é predominante já no universo norte-americano, está aumentando a transmissão, enfim, mas isso tem que ser baseado em dados, eu não acho nada, eu falo aquilo que está demonstrado, né? Então, assim, isso dá muito trabalho, Fábio. Então, assim, a leitura, e aí vai se acumulando, né? Se olhar aqui do meu lado, tem uma pilha assim, de coisa que, que ficam esperando, né? Com essa agenda superlotada, pode-se dizer que o tempo que você acha para leitura é como se fosse uma terapia para a doutora? É quase um exercício vital, assim, sabe? E é uma, como é que eu vou dizer a vocês? É um gesto, é uma gestalt, né? A expressão é essa, né? É uma gestalt vital, né? Então, por exemplo, se você, aqui à minha volta, como eu estou em obra, né? Como eu disse, então eu estou provisoriamente falando aqui da mesa da sala de jantar, né? Porque o meu escritório, aquela biblioteca que vocês todos conhecem, está em obra, né? Então, assim, está pintando e tal, então eu não estou podendo entrar. Então, eu estou aqui em outro local. Mas, assim, a minha volta, né, se eu terminar e eu vou comer alguma coisa, né, tem um livrinho aqui do meu lado que eu vou pegar e vou dar uma lidinha, né? No caso, é um Lévi-Strauss, que é um texto espetacular do Lévi-Strauss, que é aquele livro chamado Nous sommes tous des cannibales, né? Nós somos todos canibais, né? E que, na verdade, eu fui buscar essa leitura para ver, para entender um pouco o que a gente está vivendo nesse momento na nossa sociedade, né? Então, assim, aí eu vou lá, pego, assim, tiro a lona que está cobrindo a estante, que foi o que eu fiz ontem. Respondendo a sua pergunta, é um pouco, não é exatamente uma terapia, mas é quase uma questão mesmo de como beber água, sabe? Vital. Mais ou menos. Doutora, eu queria só te fazer uma outra pergunta, agora mais relacionada com esse seu tempo, desde o início da pandemia, né? Que a pandemia começou e você se tornou, não sei automaticamente, mas se tornou assim mais uma referência conhecida por todo mundo, pela sua lucidez, pela calma e segurança que você passa na hora que você dá essas notícias que nem sempre são boas. O quanto a sua vida pessoal também mudou nesse tempo de pandemia. Eu digo até, por exemplo, na sua agenda ocupada e até na sua mente e como passar todas as informações para as pessoas. Olha, sem dúvida mudou, porque a rotina mudou, né? A rotina de sair de casa diariamente para trabalhar, essa não mudou, mas a rotina institucional mudou, né? Eu trabalho na Fiocruz, como todos vocês sabem, o meu serviço onde eu trabalho nunca parou, nunca deixou de funcionar, né? Eu conduzo pesquisas clínicas, então a gente precisava continuar colocando voluntários, então essa rotina continuou. Porém, ela tinha uma pressão, digamos assim, porque a gente ficou sem ajuda nenhuma em casa durante meses, né? Enfim, meu marido que faleceu recentemente, né? Estava vivo, então assim a gente tinha que ter uma rotina de organizar, comprar coisas, manter a infraestrutura da casa funcionando. Esse foi um período de um grande desafio, né? Sem ninguém. A gente está acostumado a ter ajuda das pessoas profissionais a quem a gente paga para nos ajudar, né? Isso foi quebrado, isso tudo, durante meses a fio, né? Na verdade, na minha vida, mais de 6 meses, né? E tendo que sair para trabalhar, frequentar o hospital, ter cuidado para voltar para casa, para não contaminar ninguém, ficar doente, né? Sobreviver à Covid-19. Enfim, ver pessoas próximas ficando doentes, né? Minha irmã ficou doente, quase morreu, enfim, CTI, enfim, foram experiências muito dolorosas. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a rotina, a tensão,
desse período deu à vida um corte diferente, entende? Porque a gente convivia o tempo inteiro com uma certa desconfiança até de nós mesmos, no sentido do medo de estar, de fazer mal a alguém, transmitir doença, ou no consultório, né, atender um paciente que eventualmente estivesse doente e ficar doente de novo. Enfim, o ano de 2020, eu diria que é um ano muito demarcador das nossas vidas, né? Muito, porque nós só começamos a vacinar mesmo, e a gente sabia desde sempre que a grande solução para uma virose de transmissão respiratória como a Covid-19 seriam as vacinas, e elas demoraram muito a chegar. Quer dizer, demoraram muito a chegar no sentido brasileiro, né? Mas as vacinas são, eu já disse isso muitas vezes e vou repetir, né? As vacinas para a Covid-19 são o feito humano, digamos assim, mais extraordinário das últimas 2 décadas, pelo menos, né? No sentido do rigor com o qual elas foram concebidas, resgatadas, testadas e colocadas para uso humano com toda a segurança. Então, eu considero que as vacinas da Covid-19 são algo também demarcador. Assim. E falando, acho que demarcar, lembra muito o título do seu livro, né, que foi um dos motivos de a gente estar aqui conversando, que é Um Tempo para Não Esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia, do coronavírus e o futuro da saúde. Né? Eu acho que é um título muito forte, né? E o que você pode falar realmente, assim, que acho que você falou de um lado pessoal, mas primeiro, como foi possível escrever esse livro nesse tempo tão conturbado para você também, né? Nunca é fácil fazer, ainda mais nesse momento. Mas eu acho que também tem a importância desse legado, dessa informação a ser passada, né? Conta um pouquinho pra gente, doutora, como foi essa feitura desse material. Olha, desde o início, quando eu fiz parte do grupo de médicos que assessorou o ministro Mandetta ainda no início do mês de março de 2020, né? Então, as primeiras anotações que eu fiz sobre o que começava a ocorrer, além das notícias, né, que nós começávamos a guardar através da imprensa internacional até então, foram lá, nesse período, nesses 3 dias super intensos que nós passamos. Depois eu comecei, eu fiz uma live gravada em São Paulo com um resumo dessa reunião de Brasília, em que nós havíamos ficado em contato com colegas de outros países, aprendemos muito da vivência, né, e foi aí a primeira vez que eu usei a expressão da tsunami, né, quer dizer, o mar recuava nos países que nos antecederam, e ele dizia, olha, as ondas vão chegar, como efetivamente chegaram no Brasil, né? Mas desde o início eu fazia anotações sempre, né? E logo depois, no final do mês de março de 2020, o jornal o Globo me chamou para escrever as colunas, né? Para fazer colunas semanais. A princípio seria 2 vezes por semana. Eu disse não tenho a menor condição, né? Isso exige uma concentração, não dá para escrever qualquer coisa, exige uma reflexão, né? E eu sempre tive coisas anotadas, né? E sempre tive as fontes muito bem documentadas assim das coisas, né? Então, escrever uma coluna para jornal semanalmente exige uma disciplina, porque eu me lembro que eu negociei com eles, né? Eu falei assim, não me peça para entregar durante a semana, porque eu não tenho a menor possibilidade. Eu vou escrever no fim de semana. Então, as minhas colunas são sempre às terças-feiras, né, que dá para eu entregar domingo à noite ou segunda de manhã, entendeu? Para poder. Então, assim, foi uma disciplina que eu consegui e tenho conseguido manter até hoje. Então, o livro, o espaço do jornal é limitado, naturalmente, né? Então, os textos originalmente, alguns eram um pouco maiores. Eu peguei os arquivos, porque eles guardam uma linha do tempo, eles têm uma cronologia, né? E por isso eu até editei o livro com as datas, porque guarda realmente um fio do tempo. Então, eu acho que, assim, modestamente, é um documento, digamos assim, que não é técnico, não é um texto médico, é um texto que tem, inclusive, muitas inserções literárias, porque é isso, é o meu estilo de escrever mesmo, né? Então, quando eu vou escrever sobre
sobre a pandemia da Covid-19, é inevitável que eu volte à minha memória toda de tudo que eu já li da história das epidemias, porque é um assunto que me encanta, me fascina. A história das epidemias é a história do homem, não há dúvida, né? Ela é marcada por momentos antes, durante e depois. E aí a gente tinha tido essas últimas epidemias, a última epidemia grande, assim, digamos, pandemia, que tinha sido a gripe espanhola, e depois as outras epidemias, e eu vi muito de perto, né? Enfim, sou da geração que trabalha com a pandemia da AIDS, HIV, trabalho num projeto da África subsaariana, então eu vi epidemias muito de perto, eu vi o ebola de perto, então, assim, são vivências num ambiente muito diferente do nosso aqui no Brasil, por força desse projeto que eu trabalho no Banco Mundial. E então, assim, eu pude viver isso, isso vai gerando uma inquietude, por um lado, uma curiosidade, né? E essa disciplina, né? Que é uma disciplina danada, né? Assim, às vezes, a semana passada, por exemplo, eu nem entreguei minha coluna porque eu não consegui. Enfim, uma ou outra semana eu fiquei sem entregar nos últimos tempos, tá? Antes não, porque também a vida ficou mais complicada, assim, nos últimos 2 meses, ficou mais triste e mais complicada também para mim, pessoalmente. Então, por isso, né? Mas a disciplina continua. Eu lembro que o físico. Nossa, agora me deu branco. Que ele apresentou o Cosmos, agora eu não vou lembrar. Mas ele comentou que, assim, que quando chegou que quando veio a pandemia, a gente sempre pensava, e eu vejo muito filme de ficção científica, igual o Thales, que a gente se ia unir contra uma grande hecatombe, um grande desastre, né? E ele falou assim, a gente falhou, né? Porque imaginava-se que todos seriam juntos para enfrentar junto uma catástrofe que aconteceu, né? E eu não sei se está acontecendo ainda. Me dá a impressão que às vezes sempre essa onda que vem, será que tá esvaziando só o mar e a gente vai ter uma onda maior? Mas enfim, que você acha disso? Realmente a gente, se existe alguma lição do que da gente, nós como uma sociedade, principalmente a brasileira, que a gente sai dessa luta ou a gente continua nela, de como que a sua visão em relação aos brasileiros ah, antes e agora nesse momento? Olha, Fábio, eu poderia responder de duas maneiras, né? Uma muito otimista, uma muito pessimista, né? Eu luto diariamente para não ser contaminada pelo pessimismo, mas está difícil, eu confesso, porque eu agora, antes de conectar com vocês, eu acabei de receber a notícia de que foi autorizado o uso de ozonioterapia, por exemplo. Então, assim, essas coisas nos deixam devastados, entende? Quer dizer, depois de lutar contra os discursos falaciosos de remédios que não funcionavam para coisa alguma, cloroquina, ivermectina e tudo isso que vocês me ouviram exaustivamente falar, desconstruir, né? Enfim, lutar contra aquele momento em que se pensou que se pudesse comprar vacina privada, né? Ter todas as reuniões que nós tivemos com muitas pessoas que até bem intencionadas cairiam nesse equívoco, né, total, né, quando o SUS é a grande arma que nós temos para enfrentar a pandemia, e nós sabíamos disso desde o início. Então, assim, o que eu acho hoje, né? Assim, o Brasil continua sendo um desafio, né? Porque aqui, por exemplo, se nós estivéssemos aqui falando de um país europeu, né, onde existe uma cultura, para dar só um exemplo da questão das vacinas, né, onde existe uma cultura anti-vacina conhecida, né, como a França, como a Alemanha, né, onde tem lá 1/3 da população que não quer se vacinar, né? Então, mas no Brasil, onde existe uma adesão enorme culturalmente muito forte de vacinar. Brasileiro adora a vacina, Fábio, adora. Né? Eu trabalho no órgão público, eu estou acostumada a ver o orgulho com que os pais mostram a cadernetinha dos seus filhos toda preenchida quando vai na consulta. Então, brasileiro adora a vacina.
E foi uma coisa muito nociva ao país, esse discurso anti-vacina, que foi inclusive oficial, né, num certo sentido, né? Fez muito mal a uma população já muito sofrida, empobrecida e amedrontada, né, diante de um inimigo invisível e muito devastador, todo mundo com perdas, perdas na família, perda entre amigos, perda do emprego, enfim, perda da renda e tudo que a gente sabe. Então, eu acho que qual é o momento que nós estamos hoje, né? Quer dizer, o momento que nós estamos hoje é de resgatar aquilo que nós conquistamos, né? Que a despeito de todas as adversidades, o Brasil conseguiu vacinar aí mais de 85% praticamente da população, pelo menos com 2 doses, mas nós ainda precisamos vacinar nossas crianças, né? Que estão pouquíssimo vacinadas, né? O que também viola a nossa cultura, de certa maneira, porque famílias gostam de vacinar os seus filhos e elas foram contaminadas, né, por esse discurso de que as vacinas eventualmente pudessem fazer mal. Então, eu acho que nós ainda estamos num momento que exige de nós todos uma consistência muito grande em manter a informação científica atualizada e passada para a opinião pública. Mas, por outro lado, eu sei que está num momento muito difícil, porque as pessoas estão muito cansadas. Ninguém aguenta mais falar em pandemia, né? Ninguém aguenta mais, as pessoas tiraram as máscaras, e eu tenho medo. Se você me perguntar, olha, pode ter uma outra onda? Pode sim, pode sim. Essa cepa circulando hoje, ela é atenuada, sem dúvida nenhuma, pelas vacinas, mas a transmissão não está diminuída, a transmissão está muito alta, né? Então, nós estamos vendo um certo aumento de casos. Hoje, os Estados Unidos publicou que bateu 1 milhão de mortes nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil, que é um país que tem metade da população americana, nós já temos 670 mil mortes. Então, proporcionalmente, vocês hão de convir que a nossa situação é mais grave, né? Então, considerando o acesso, percentual de gente vacinada e medidas ditas não farmacológicas, que, a meu juízo, precisariam estar sendo mantidas ainda, né? E dentre elas essa coisa tão inocente ou singela, né? Que é a máscara, né? Eu tenho máscara a qualquer lado que eu olho assim, eu tenho uma máscara, né? Porque se entrar alguém eu vou botar uma máscara, entendeu? Então, assim, eu continuo usando máscara, né? Eu acabo de vir da universidade, né? Eu continuo mantendo máscara em ambiente fechado, e essa é a recomendação que eu tenho dado para todos, mas essa coisa também, os profissionais de saúde também estão muito cansados, né? Estão muito sofridos, né? Enfim, tem muitas pessoas como eu que não têm uma semana de férias desde o início da pandemia, né? Então, isso tudo gera, mas nós não podemos esmorecer, né? E nós não vamos esmorecer. Nós vamos continuar passando à opinião pública aquilo que está realmente ocorrendo, independentemente da posição oficial que o Brasil possa ter. Desculpa, só você falou que existia uma visão otimista. Você consegue passar isso, doutora? A visão otimista é que eu acho que nós conseguimos vencer muitas adversidades, né? Nós conseguimos, a despeito de tudo, nós conseguimos demonstrar, né? Fazer, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para você, né? O documento oficial que foi incorporado ao relatório final da CPI do Senado e que desconstrói a questão da cloroquina é nosso, um documento que eu tenho a honra de assinar junto com outros 9 pesquisadores e que nós elaboramos em 2020 ainda, antes de saírem os resultados dos estudos de fase 3. E depois revimos esse mesmo documento um ano depois, colocando os resultados dos estudos de fase 3. Então, esse documento nos foi solicitado, hoje é um documento oficialmente incorporado à CPI do Senado. Então, assim, nós tivemos muitas conquistas. O Brasil teve um papel, né, muito bonito durante a pandemia, no sentido de que, a despeito de tudo, nós somos o 10º país em publicação científica, o que não é pouca coisa. O Brasil participou de todos os estudos de vacina, os 4 grandes, fase 3, Pfizer, Janssen, AstraZeneca e Coronavac, feitos no Brasil, todos. O Brasil foi o país que mais incluiu voluntário,
nos estudos. Todos os papers originais têm a participação de pesquisadores brasileiros. Então, nós tivemos uma coisa bonita. Eu acho que o SUS compareceu a despeito de toda a sua fragilização, mas ele respondeu. Nós conseguimos que o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, mesmo tendo entrado na pandemia acéfalo, e muito desorganizado, mesmo com o Ministério da Saúde com tantos problemas, né? Acho que a comunidade acadêmica manteve uma consistência de discurso, né? Então, entre nós, o diálogo sempre se deu de maneira muito salutar, se eu puder usar esse termo, entendeu? Muito boa. E assim, dando a nós assim, uma amálgama, né, não só de solidariedade, mas de consistência mesmo, sabe? Assim, e isso a gente tem vários exemplos, né? Até no manual de normas que foi elaborado, né, por médicos e que enfim, a própria negociação brasileira a partir da Fiocruz, onde eu trabalho, para que o Ministério da Saúde recebesse uma encomenda tecnológica, que era a transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca, são exemplos muito objetivos de que nós tivemos não só a iniciativa, né, a virologia brasileira, a velocidade da resposta que os pesquisadores deram, né, o genoma, o sequenciamento do primeiro caso foi feito no Brasil em 3 ou 4 dias. Aliás, diga-se de passagem, por um grupo de mulheres cientistas, né? As mulheres também foram muito valentes nesse sentido, né? E muito consistentes também, né? Então, acho que isso foi bom, né? Doutora, eu queria fazer uma pergunta voltando um pouquinho para o mercado editorial, né? Que é a nossa praia aqui. É claro que livros sobre Covid agora, livros sobre a pandemia, é o que a gente chama, né, no mercado de oportunistas. Oportunistas não no mau sentido, não é isso. Quer dizer, essa é a oportunidade de se falar É pela desse oportunidade, assunto. entendi. Exato, né? Então, e muitas vezes quem está produzindo esses livros acaba querendo fazer depressa, entendeu? Antes que o assunto não tenha mais tanta urgência assim. Claro que Apelo, né? se eu vejo um livro na loja com a sua assinatura, eu compro fácil, né? Eu quero ver realmente, confio. Agora, como é que a gente separa nesse tipo de literatura joio do trigo? Tem alguma maneira? Porque se um post, né, fake já causa um estrago, que diria uma literatura mais sólida ali, né, um livro todo ali que fosse para um lado completamente errado. Como é que as pessoas podem confiar assim, sabe? Eu vou ler esse livro sobre Covid, sobre pandemia, porque esse é bom. Existe alguma forma, alguma dica para isso? Olha, é difícil, sabe, Thales, porque assim, eu estou me lembrando de um texto que o Humberto Eco escreveu em 2000, na virada do milênio. Tem um texto num livro chamado O Fim dos Tempos, é um texto, esse é o nome do livro, mas tem um capítulo do Humberto Eco em que ele premonitoriamente diz isso que você está me perguntando. Vai ser muito difícil daqui para frente, com o surgimento, ele nem falava em redes sociais, porque isso faz 20 anos, né? Quer dizer, mas da internet, né? Ele atribuía à internet, hoje nós sabemos que é a rede social, né, do estrago que isso poderia causar, exatamente por essa razão que você pergunta, a dificuldade de separar o joio do trigo. E ele dá um exemplo, né? Se você jogar no Google, que naquele momento já havia, né, você jogar uma palavra, uma frase, um nome de alguém e buscar, já havia como fazer isso há 20 anos atrás, e ele dizia, se você não souber nada, ele dá até um exemplo do Kant, né? Joga Immanuel Kant, aí você vai ver lá 70 referências. Se você não tiver o mínimo de informação sobre aquele autor, você vai engolir tudo que aquilo vai lhe dar como verdade. E isso vai acontecer com a Covid-19, não há dúvida, né? Porque da mesma maneira como a gente tem o rigor de dizer, olha, esse estudo,
essa conclusão ela está baseada em estudos que são muito frágeis, vão precisar de comprovação melhor daqui para frente, etc, etc, né? Vão ter outros que vão dar isso como verdade. Então, há pouco eu dava o exemplo da ozonioterapia, né? Isso é um escândalo, né? É um escândalo realmente, né? Mas vai ter muita gente que, uma vez aprovado isso, vai acreditar que isso realmente possa funcionar. Então, assim, essa separação do joio e do trigo é muito difícil, né? É preciso que alguém, o leitor, ou o ouvinte, o espectador, ou a pessoa, o cidadão, ele tenha alguém em quem ele confie, né? Seja um médico, seja um professor, seja um canal de notícias que ele efetivamente confie. E, nesse sentido, eu acho que nós vivemos uma experiência bastante particular, eu diria, no Brasil. Eu acho que a imprensa brasileira, durante esse período pandêmico, ela funcionou, até nos surpreendeu, sabe, para dizer bem a verdade, porque a gente sempre teve um pouco de medo, assim, de temor, né? O que que ele vai me perguntar? Será que ele vai dizer exatamente o que eu estou dizendo? Né? Enfim, você sabe que isso assusta um pouco, sobretudo a gente que trabalha com ciência, né? Então, assim, médico, às vezes a gente fala uma coisa deturpada, dá uma entrevista para jornal. Então, assim, eu sempre que tenho por hábito sempre perguntar: você gravou? Eu não dou entrevista sem ser gravada, né? Porque você esquece. Tem aquele caderninho, jornalista é muito competente, né? Tem aqueles caderninhos que vocês anotam, né? Mas, enfim, como a gente dá tanta informação, dá percentual, dá número, é melhor estar gravado, porque aí você tem essa um alívio assim. E eu acho que a imprensa brasileira teve um papel muito determinante assim ela tomou um lado, e o lado que ela tomou foi o lado da ciência brasileira. E eu acho que isso foi uma experiência para nós médicos, para nós pesquisadores, extremamente positiva. Então, vozes muito respeitadas, né? Vou dar um exemplo só, como Drauzio Varela, por exemplo, né? Um querido amigo, enfim, que já eram respeitadas antes, se tornaram mais consistentes ainda e trabalhando com muito rigor na informação passada, né? E o meu próprio papel, enfim, que assim surpreendentemente, né? Enfim, como comunicadora ou como, enfim, alguém que transmite informação e outros, né? Enfim, vários médicos que passaram a ter papéis assim muito presentes na imprensa e nós fomos muito ouvidos, né? Quantas vezes nós fomos consultados? Essa notícia pode, doutora, ela é boa, né? Enfim, isso não costuma acontecer com a gente, né? Enfim, então é uma relação de uma qualidade que muito boa. Eu continuo sendo ouvida nesse sentido, né? Isso é uma coisa que dá para botar, ou essa pessoa, né, ela é confiável, a informação dela é consistente. E às vezes a gente diz, olha, sim, precisa de um pouco de validação, dá para noticiar, porque é notícia, né? Mas não tem mais aquele temor que quase preconceituoso que nós sempre tivemos, de que a imprensa quer, desculpa a expressão, né? Quer sangue, né? Quer má notícia, né? Só serve se for má notícia. Nós demos muitas boas notícias ao longo desse período e com muita tranquilidade, assim. Pelo menos eu tentei dar com serenidade, né? Deu, com certeza. O que eu posso. É uma pergunta que acho que a doutora deve ter ouvido 1 milhão de vezes. Eu vou tentar fazer, mas de um jeito diferente. De como. Eu creio que, primeiro, a pandemia não acabou, não é verdade? Não, não acabou. Mas assim, historicamente, eu não vou pedir para você prever o futuro, mas historicamente, como que acontece uma retomada, tá? Não vendo só a nossa experiência, mas a experiência, como você falou, a da humanidade ser definida, né? Eu imagino que a experiência da gripe no começo do século passado tenha sido diferente e tenha sido muito mais longa por a gente não ter as ferramentas que a gente tem hoje. Quer dizer, imagino que sim, espero que a gente tenha evoluído alguma coisa. Mas e agora? Assim, é, a gente vai conviver com a Covid durante muito tempo? Como que isso a doutora imagina que vão ser os próximos meses? Assim, são várias. Vou dividir um pouquinho essa resposta. Primeiro, o SARS-CoV-2
ao contrário das duas coronaviroses anteriores a essa, nós tivemos duas anteriores, né? O SARS-CoV-1 e a MERS-CoV em 2012, né? Elas desapareceram, acabaram, sumiram, como costuma acontecer com as viroses de natureza respiratória. Elas são assim, elas desaparecem, como foi com a gripe espanhola. O vírus da influenza, né, o H1N1, no caso, ele nunca desapareceu, ele sempre esteve por aí. Eles vão ficando endêmicos. As primeiras duas desapareceram porque ficaram restritas numa determinada região do mundo. E aí acabou, uma vez ou outra, tem um caso, né? O SARS-CoV-2 não vai desaparecer das nossas vidas, ele já está incorporado, inclusive, a um método que nós usamos que chama-se um painel viral, que é o que nós aplicamos em todo paciente que nós internamos, que tem a suspeita de doença viral. Então, lá tem um painel que a gente colhe o sangue e vai testar para influenza, para adenovírus, rinovírus, sincicial respiratório, enfim, H1N1, H3N2 e SARS-CoV-2. Então, ele está lá, ele já faz parte do painel, ele vai continuar existindo entre nós. Ele vai guardar uma certa endemicidade, né, se eu puder dizer assim. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos vacinar toda a população adulta, acima de 18 anos, com 4 doses, provavelmente, né, é o que está previsto, vamos vacinar as crianças. Então, com isso, nós estamos interferindo diretamente sobre a gravidade do problema, sobre a morte causada pela doença, mas nós não estamos ainda interferindo diretamente sobre a transmissão se houver uma nova variante viral, como já está acontecendo agora, com alta capacidade de transmissão. Então, hoje, o que nós estamos vendo é que há variantes novas surgindo, a própria Ômicron 1, a própria Ômicron 2, que hoje já é dominante, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela tem alta capacidade de transmissão, mas ela é menos nociva, ela é menos grave. Ela transmite muito, né? Tem aquele R que vocês ouviram a gente falar várias vezes, aquele R0, né? Que é a taxa de transmissão, ela tem um R acima de 5, enquanto que a cepa original de Wuhan tinha 2,8, 3, né? Então, essa é muito mais transmissível, mas ela é menos grave, porque está todo mundo vacinado. Então, o que faz a diferença? É manter a população vacinada. Aí vocês podem retrucar e me perguntar, mas então nós vamos precisar ficar vacinando toda hora? Não. Muito provavelmente nós ainda vamos vacinar com essa 4ª dose, todo mundo, é o que eu pessoalmente prevejo. É possível que nós precisemos ainda fazer alguma vacinação, uma outra dose com vacinas de 2ª geração, que já começam a ser fabricadas, porque todas as vacinas que nós usamos até hoje foram fabricadas, todas elas, independentemente da plataforma, foram fabricadas com a proteína spike da cepa ancestral, da cepa de Wuhan. E agora vai sair uma nova leva de vacinas, que a Moderna já anunciou, que a Pfizer já anunciou, de vacinas que já estão sendo fabricadas, né, com a proteína spike das cepas novas, então da própria Ômicron, né? Então, será uma 2ª geração de vacinas. É possível que nós precisemos ainda fazer alguma dose daqui a um ano, etc., né? Mas essa resposta, nesse momento, não está dada ainda. Não tá, os epidemiologistas não bateram o martelo ainda nesse aspecto, né? Os virologistas. Então, assim, é possível. Então, eu acho que nós vamos continuar convivendo com essa necessidade de fazer diagnóstico diferencial e acho, por fim, que nós vamos ter pequenas epidemias localizadas, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país imenso, continental, com grandes diferenças regionais, e é possível que nós tenhamos um surto ou uma epidemia aqui e ali, mas que será possível controlar. Doutora, acho que, desculpa, é só uma última curiosidade, mas assim, o que é seguro hoje em dia e que a doutora Margarete faz para você, para tornar a sua vida mais saudável nesse momento? Olha, o que é seguro é fazer atividades ao ar livre. Primeiro, estar vacinado com 4 doses, né? Sem dúvida, é mandatório para todos nós. Guardar alguns cuidados, como, por exemplo, usar máscara em ambiente fechado. Eu acho que não tem como liberar nesse momento, considerando que tem, a não ser que você possa
você tem a tranquilidade de ficar doente, como eu já ouvi gente dizer, não, mas se pegar, vai pegar leve. O problema é que pega leve, mas você tem que ficar 7 dias isolado, completamente isolado, né? E você passa para os outros. Então, eu não me sentiria confortável de dizer, não tem importância se eu vou pegar uma coisa que eu posso transmitir para outras pessoas, para cujas vidas pode ser muito complicado ficar 7 dias fora do trabalho, do estudo, etc., ou mesmo ter uma complicação maior se essa pessoa tiver um fator de risco, como, por exemplo, idade, outras doenças, obesidade, né? Nós sabemos que a obesidade é talvez o fator de risco mais relevante para a Covid-19. Então, assim, eu não acho confortável você dizer isso, acho que não está certo isso, né? Então, o que eu acho seguro fazer? Né? Ir uma recepção, andar ao ar livre, passear na praia, no Jardim Botânico, no Ibirapuera, enfim, tudo isso é perfeitamente seguro ao ar livre, reunir pequenos grupos de pessoas, e se quiser dar uma festa, um jantar, pode fazê-lo sem problema, né? Faz teste, né? Para isso existe autoteste, né? Então, eu acho que todo mundo ser testado, né? Quantas vezes eu fui nos últimos 2, 3 meses, esse ano já, a casamento, a festa, eu já fui a várias, mas as pessoas me ligam antes, né? E aí eu falo, olha, testa todo mundo. E hoje está fácil, tem teste, né? Antigamente, há 2 anos atrás, era difícil dizer isso, porque nem tinha teste, né? Mas agora tem teste, né? Então, como nós fazemos em nós mesmos, né? Eu faço teste quase que dia sim, dia não, né? Então, assim, por isso é que eu defendo os autotestes, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ter, mas tem que ter autoteste com consciência. Ter autoteste sem consciência não adianta nada, porque você fazer um teste e dar positivo, você tem que ligar para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sua família e dizer, gente, testei positivo, 7 dias fora de combate, é isso. Mas nem todo mundo faz isso, né? A gente já está vendo gente até pegar avião positivo, infelizmente. Que não faz É. sentido algum. Então Mas eu ia faz responder. sentido porque o ser humano é capaz de coisas lindas, sublimes, mas ele é capaz de coisas também feias e sórdidas. Doutora, queria agradecer não só a presença aqui no podcast, tá? Eu acho que o serviço que você prestou nesse momento foi incrível, né? Eu também presto minha homenagem, tá? Os meus sentimentos, por aceitar a nossa presença. A gente tinha até combinado de outra forma, mas de alguma forma eu gostaria muito de te dar um abraço, mesmo sendo um desconhecido para você, Tá bom. mas de admiração. Obrigada. De qualquer forma, muito obrigado e Obrigada. tá bom? E obrigado pela presença aqui. Obrigada a vocês todos, vocês são ótimos. Obrigado, doutora. Até a Obrigado, próxima. obrigado. Obrigada.